Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Desde o primeiro jogo lançado em 1996, a série cresceu e tornou-se uma das franquias de terror de maior sucesso de todos os tempos. É sem dúvida uma série que ajudou a moldar o género de survival horror no que é hoje. E como a série existe há tanto tempo, há uma tonelada de fatos divertidos que muitos fãs provavelmente não sabem. Após umas longas pesquisas, decidi, como é habitual aqui no canal, pegar em 10 desses fatos. Se quiserem podem ir à playlist de curiosidades de jogos, onde há mais conteúdo semelhante a este. Assim, eis 10 curiosidades sobre Resident Evil. Embora o diretor Shinji Mikami e a equipa da Capcom tenham lançado o primeiro jogo como Biohazard no Japão, o original de 1996 precisava de um novo nome antes de poder ser lançado nos Estados Unidos da América. Em parte, porque seria difícil registar o termo Biohazard como um nome, e também porque já havia outro jogo e uma banda de metal de Nova York a usá-lo. Assim, a companhia organizou um concurso em toda a empresa para gerar um novo título. E verdade seja dita, nem todos ficaram felizes com o resultado final. No, God! No, God, please, no! Como Chris Kramer, diretor sénior de comunicações e comunidade da Capcom dos Estados Unidos, explicou à Games Radar em 2009, o primeiro jogo foi ambientado numa mansão. Votei contra o nome porque achei-o mau. Não consigo lembrar do que é que achei a ser uma alternativa melhor, mas provavelmente foi algo estúpido relacionado com zombies. Mas o resto da equipa de marketing adorou e finalmente conseguiu convencer a Capcom do Japão e Mikami-san de que o nome se encaixava. Antes da Capcom decidir sobre os ângulos de câmara fixos assustadores de Resident Evil, influenciados pelo título de 1992 Alone in the Dark, o jogo seria um shooter na primeira pessoa. Atirar em monstros de uma perspectiva em primeira pessoa pode ser realmente uma experiência emocionante. Basta ver os novos Doom. Mas a genialidade de Resident Evil está nos seus pontos de vista restritos, em que obscurece os inimigos, deixa-os fora do quadro e depois acagaça-nos quando nos desviamos ou entramos numa nova divisão. O primeiro jogo começou a ser desenvolvido em 1993 e foi lançado globalmente em 1996, o que foi um longo período de tempo para aquela altura. A maioria dos jogos tinha 1 ou 2 anos de desenvolvimento no máximo. Mas o surpreendente é que Shinji Mikami trabalhou sozinho nos primeiros 6 meses, antes da Capcom finalmente lhe conceder uma pequena equipa que cresceu lentamente nos 3 anos seguintes. Desde o início, a Capcom planeou que Resident Evil suportasse 2 jogadores em vez de 1, permitindo que os parceiros se ajudassem e tornassem o combate às hordas de infectados ou mortos-vivos um assunto em 2 frentes. Esta versão menos assustadora do jogo foi vetada no início devido a limitações de hardware. O elenco principal também era bem diferente. Jill e Chris estavam acompanhados por Dewey, um médico que serviria de alívio cómico para aligerar o ambiente, e Gelzer, planeado para ser o operador de rádio da equipa. A Capcom é responsável por séries de videojogos incrivelmente populares, incluindo Devil May Cry. O curioso é que Devil May Cry era para ser o Resident Evil 4. A equipa responsável pelo 4º título da franquia queria algo realmente badass e cheio de ação. No entanto, depois de algum tempo, a equipa tomou a decisão de fazer de DMC o seu próprio franchise, já que o estilo, o protagonista e a sensação geral do jogo não se encaixavam no género de terror de sobrevivência de Resident Evil. O padrinho do terror de zombies, Jorge Romero, teve laços estreitos com a Capcom e Resident Evil depois de ter sido escolhido para realizar uma campanha publicitária para Biohazard 2 no Japão. Quando a Capcom decidiu transformar os seus jogos em filme, eles contrataram Romero como diretor e guionista. Mas o guião de Romero, que foi baseado na história do Resident Evil original, incluiu personagens como Chris Redfield e Jill Valentine, tendo sido odiado pelos produtores da Capcom, que o despediram da película. Então, o realizador do Mortal Kombat, Paul W.S. Anderson, tomou o seu lugar com um roteiro que se afastava do enredo dos jogos e isso agradou mais à Capcom. Em 2008, o guião de Resident Evil foi reconhecido pelo Guinness World Records Gamers Edition, com a honra de pior diálogo de sempre. Uma distinção ingrata, mas que assenta bem, especialmente com frases como
É uma arma, é realmente poderosa, especialmente contra coisas vivas. The door won't open! Quick! Stay away from the door, Joe. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Oh, Barry! That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. A personagem de Resident Evil Village, Lady Dimitrescu, tornou-se um ícone da cultura pop de onde nasceram centenas de memes e provavelmente algum conteúdo mais virado para adultos. Ela não é baseada em nenhum vampiro clássico, mas aparentemente numa grande variedade de outras lendas. Além das semelhanças com Morticia Addams da família Addams, a vampira parece ter sido baseada na nobre húngara do século XVIII, Elizabeth Bathory. Esta ínfame figura histórica supostamente assassinou e mutilou centenas de crianças, com a lenda a reportar que também se banhava no seu sangue em busca da juventude eterna. Esta suposição fez com que ela fosse vista como uma figura vampiresca. Contudo, uma análise da PC Games também revela que a lenda urbana japonesa Asaku-sama também pode ter sido uma influência, uma vez que nos relatos é descrita como uma mulher alta que usa um chapéu de abas e um vestido branco. A mítica banda inglesa Queen aparece várias vezes representada no franchise. Por exemplo, o casaco de Claire em Resident Evil Code Veronica tem escrito Let Me Live, enquanto em Resident Evil 2 lemos Made in Heaven. Da mesma forma, Billy Cohen ostenta uma tatuagem em Resident Evil 0 que diz Mother Love. Curiosamente, todas essas músicas são do álbum de 1995 Made in Heaven, da banda de Freddie Mercury. Para coincidir o lançamento de Resident Evil 7, a empresa Numskull criou uma vela feita para ser usada durante o jogo na sua versão de realidade virtual para conferir aos jogadores uma maior imersão. A empresa não tem apenas esta linha de velas. No seu site podem ver velas do Harry Potter, do Rick and Morty e até do Star Wars. O link está na descrição. Bem, e assim ficaram 10 curiosidades sobre Resident Evil. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso, dá-lhe o like, comenta e partilha com o teu pessoal. Caso ainda não te encontres subscrito, não te esqueças de carregar em subscrever e no sino para obter as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado. E vemo-nos em Raccoon City. Creep out.